Estamos a continuar o nosso percurso sobre os sacramentos. Começamos a fazer os sacramentos da iniciação cristã, que são os 3 sacramentos que nos tornam perfeitos cristãos. E é o sacramento do batismo, que já vimos, o sacramento do crisma, e agora vamos a falar do sacramento da Eucaristia, que, como vocês bem sabem, é o cume da vida cristã, porque é o resumo de toda a nossa fé, aí está presente nosso Senhor. Então, toda a vida cristã olha para a comunhão com nosso Senhor na Eucaristia. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura. É o mais sublime de todos os sacramentos, porque, como vocês sabem, não é só uma coisa sagrada, não é só a graça de Deus que passa através desse sacramento, mas a presença real e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, sacramentalmente presente no meio de nós. Então, como estávamos a ver também nas outras catequeses, todo o projeto de Deus, o plano de Deus de salvação, é um único projeto, não há, ou seja, Deus desde sempre estava a pensar, como já vimos nas outras catequeses, a Igreja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e depois também aos sacramentos. E de fato Jesus, o que Ele fez nesse sacramento? Deu outro valor e outro sentido àqueles que eram os sinais já presentes no povo de Israel, acrescentando algo de completamente diferente, mas que já estava anunciado, prefigurado na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, o pão e o vinho eram oferecidos como uma oferenda de agradecimento a Deus pela criação. Se lembram aquele episódio famoso de Melquisedeque? Abraão oferece pão e vinho, esta oferenda. Depois também está o episódio do Êxodo, no qual os hebreus, por causa da escravidão, Deus quer libertá-los, devem fugir à pressa e não têm tempo de fazer com que o fermento do pão faça fermentar a massa. E então usam pães ázimos, que é mesmo este sinal do sofrimento da escravidão. Por isso, porque eram escravos e o pão não podia ser fermentado. Também Jesus usará pães ázimos na última ceia, porque será mesmo a ceia pascal. Depois também o vinho, que era o sinal do casamento, o sinal da alegria da festa, mas também pelos hebreus, na ceia da Páscoa, o vinho era o sinal dos tempos nos quais o Messias viria a salvar o seu povo, É o sinal das núpcias de Deus com o seu povo. Então também este sinal do vinho depois é usado por Jesus, mas em outro sentido. Então já estava prefigurado tudo isto. E depois o cordeiro, que sabemos bem que era o sinal da libertação pelo seu sangue. Os hebreus foram salvos naquela noite no Egito, mas desta vez no Novo Testamento o cordeiro não será já um animal, mas aquele animal era um anúncio do verdadeiro cordeiro, do Cordeiro de Deus, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, que foi imolado. No Novo Testamento, todos os evangelistas, São Marcos, São Lucas, São Mateus e também São Paulo nas cartas, nos contam aquele momento no qual Jesus instituiu a última ceia, instituiu este sacramento. Mas também São João, embora não conte, a última ceia, ele fala muito bem do sacramento da Eucaristia, nos outros discursos que ele faz sobre o pão da vida. E então, todos os evangelistas nos falam deste grandíssimo mistério que Nosso Senhor instituiu. Estas são as palavras de São Lucas. Depois tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de terem ceado,
fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. E então, desde sempre, os cristãos continuavam a repetir e a celebrar a missa. São Paulo, nas suas cartas, também é muito claro, não? Quando diz: eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que era entregue, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois do cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. Em outro lugar, também sempre São Paulo, muito claramente diz: o cálice da bênção que bendizemos, não é ele comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é ele comunhão com o corpo de Cristo? Então, não era só, dizemos, um sinal, mas mesmo comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Os primeiros cristãos iam repetindo celebrações da missa, sobretudo, ou seja, no primeiro dia da semana, que era o dia do domingo, da ressurreição de Nosso Senhor. E eram, se diz, que nos Atos dos Apóstolos, várias vezes, os discípulos, juntos com os apóstolos, eram perseverantes na fração do pão. A fração do pão era a maneira com a qual os primeiros cristãos chamavam a Santa Missa. Por quê? Porque o pão era dividido para que todos pudessem comungar. Se lembram também naquele episódio do Evangelho de São Lucas, os discípulos de Emaús, São Lucas naquele episódio mostra um bocado o mesmo esquema da Santa Missa, porque Jesus fala, explica as Escrituras e depois o reconhece em quando ele parte o pão. Este mesmo, dizemos, aquilo que Jesus instituiu na última ceia e que os apóstolos continuaram a celebrar e os primeiros cristãos viviam o primeiro dia da semana, é o mesmo rito e o mesmo sacramento que nós celebramos todas as vezes que participamos da Santa Missa. Aqui está escrito um bocado pequeno, mas é um testemunho muito importante de São Justino, que é um mártir, mais ou menos escreveu isto no 655 depois de Cristo. Então, é mesmo um dos primeiros, estava muito perto. E ele o que está a fazer? Está a escrever na sua obra, se chama Apologia, ele está a escrever uma obra para defender o cristianismo em frente do imperador pagão romano. Porque os cristãos eram acusados de muitas coisas que não eram verdadeiras. Até foram acusados de, nas suas reuniões, de beber o sangue dos meninos, tantas coisas que lhe eram atribuídas para justificar as persecuções e tudo isto. Então, São Justino, para mostrar que não era isso aquilo que os cristãos faziam, escreve esta apologia. E é muito bonito porque ele testemunha exatamente o mesmo rito que nós ainda celebramos na Santa Missa. Não? No dia que chamam Dio do Sol, se está a escrever a um pagão, que chamava o domingo Dia do Sol, realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou o campo. Leia-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permite. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação destas belas coisas. Em seguida, então, está as leituras, está a pregação do sacerdote. Em seguida, levantamos-nos todos juntamente e fazemos orações, as orações dos fiéis. Terminadas as orações, demos-nos um ósculo uns aos outros. O ósculo era o beijo do sinal da paz. Depois apresenta-se aquele que preside aos irmãos, pão e uma taça de água e vinho misturados. Ele toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, pelo nome do Filho e do Espírito Santo, e dá graças. Dá graças em grego é mesmo o verbo eucaristeo. Longamente, por termos sido julgados dignos destes dons. Quando ele termina as orações e ações de graças, todo o povo presente aclama Amém. Depois de aquele que preside ter feito a ação de graças e de o povo ter respondido,
aqueles a quem entre nós chamamos diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão e vinho e água eucaristizados e também os levam aos assentos. Então, aqui vemos exatamente as partes essenciais da missa que ficaram iguais e imutadas, não, no longo da história. Ecco, quais são estas partes? A primeira parte é a liturgia da palavra, como disse São Justino, no qual se lê as memórias dos apóstolos e os profetas, não? As leituras e o Santo Evangelho. E depois temos a segunda parte da missa, que é a liturgia eucarística, desde quando se apresenta no ofertório o pão e vinho até as orações depois de consagração e a comunhão. Então, os elementos essenciais para poder celebrar o sacramento, dizemos para poder celebrar a missa, elementos essenciais do sacramento são, primeira coisa, aquilo que Jesus mesmo usou, o pão e o vinho, pão ázimo e também o vinho. Depois, as palavras que Jesus disse, aquelas mesmas palavras, os sacerdotes repetem, não podem mudar as palavras, nem podem usar outra coisa que não seja pão e vinho, porque Nosso Senhor escolheu de deixar esse sacramento nesta maneira. E depois, o ministro, quem dizemos que age em pessoa de Cristo, porque Jesus disse isto aos seus apóstolos, fazei isto em memória de mim. Não disse a todos. E então, os apóstolos continuaram a celebrar as missas e também os seus colaboradores. Podem celebrar a Eucaristia os apóstolos e os seus sucessores, juntamente com os sacerdotes que colaboram com o bispo. Então, a Santa Missa é, primeiramente, uma ação de graças e louvor ao Pai. Jesus, tornando-se o Filho de Deus, o Verbo, tornando-se homem, ele tomou a nossa natureza humana, mas juntamente tomou toda a criação de Deus. E pela criação, Deus fez o único ato de adoração e de louvor e de agradecimento, agradecido, que encontra a complacência de Deus. E então, nele, na Santa Missa, nós também participamos neste ato de adoração de toda a criação, juntamente conosco, a Deus, pelos dons da criação, da redenção e do seu amor. Mas também a Santa Missa é memorial sacrificial de Cristo e do seu corpo, que é a Igreja. Então vamos a ver qual é o que quer dizer memorial sacrificial. Mais ou menos sabemos. O nosso Salvador istituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Então, Jesus quis deixar, na última ceia, celebrou o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue e deixou aos apóstolos que este sacrifício fosse perpetuado na história até a sua vinda na glória. O que quer dizer memorial? Não? Porque nós dizemos que a missa é um memorial, o que quer dizer memorial? Memorial não é igual a uma simples memória, um simples recordo. Já os hebreus, quando celebravam a Páscoa, eles não faziam só lembrança daquilo que era acontecido, mas celebrando a Páscoa, eles sabiam que a graça com a qual Deus, o poder com o qual Deus libertou Israel do Egito, se renovava naquele momento no qual eles celebravam o rito da Páscoa. A graça do Senhor se renovava naquele momento. Também para nós, porque Jesus, celebrando o rito hebraico, introduziu naquele rito algo de completamente diferente, mas que depois é mesmo o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa. Mas ele, ou seja, é um memorial. Isso quer dizer que não é só
lembrança daquilo que Jesus fez na última ceia, mas é aquele acontecimento da nossa salvação se repite realmente, ou seja, se renova realmente naquele momento no qual é celebrato aquele sacramento. Então é atualização, não é só uma lembrança, mas nós estamos a participar realmente do mesmo acontecimento que Jesus celebrou no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Ao ordenar que repetissem os seus gestos e palavras até que ele venha, Jesus não pede somente que se lembrem dele ou do que ele fez. Tem em vista a celebração litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores do memorial de Cristo, da sua vida, morte, ressurreição e da sua intercessão junto do Pai. Queste são as palavras do documento do Lumen Gentium. Sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz, na qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção. Então, se realiza verdadeiramente, não é simplesmente lembrar ou repetir gestos, mas é reatualizar, reviver aquilo que aconteceu. O sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia são o mesmo sacrifício. De fato, Jesus, quando nós repetimos as suas palavras, ele disse: "Este é o meu corpo que será entregue, e o meu sangue derramado pela remissão dos pecados." Isto quer dizer que está a dizer que aquele rito era mesmo um corpo entregue, ou seja, ele próprio que estava a oferecer. Não? No fundo, na última ceia, Jesus o que fez? Jesus anticipou, interpretou e prefigurou o seu sacrifício no Calvário. Ou seja, ele anticipou aquilo que estava a acontecer. Ele estava a doar o seu corpo e todo si próprio para a nossa salvação sobre a cruz, e o seu sangue pela remissão dos nossos pecados. Aquele acontecimento já é antecipado e explicado, interpretado na última ceia. Então podemos dizer que o rito está inserido no evento salvífico, ou seja, a última ceia está inserida no mistério da sua doação pelos homens, que se cumpriu na cruz. Mas também o evento salvífico, ou seja, a sua doação que dizemos chegou, se realizou em dar a vida na cruz e na sua ressurreição, está presente no rito. Ele antecipa aquilo que acontecerá. Então está presente também naquela celebração o mesmo sacrifício da cruz. Então não é repetir, não é, quando celebra a missa, não é fazer outro sacrifício, Jesus faz o outro sacrifício, mas é o renovar-se do único e mesmo sacrifício do Senhor, perfeito e definitivo. O que se vai repetir é o rito, o sacramento instituído por Cristo. Então, naquele momento, quando se repete o rito, nós estamos realmente presentes aos pés do Calvário. Não é naquele mesmo acontecimento, é como se por um momento na celebração da missa não houvesse já tempo. Nós estamos na eternidade e estamos a participar daquele mesmo sacrifício de Nosso Senhor sobre a cruz. Então, não é o outro sacrifício, mas o mesmo perfeito, definitivo sacrifício de Cristo, no qual nós tornamos realmente presentes no momento no qual celebramos a Santa Missa e participamos na Santa Missa. Sem o perigo. Como? Ou seja, o sacrifício se renova sacramentalmente. Isto quer dizer que não vemos sangue na maneira incruenta, mas é aquele mesmo sacrifício. Toda a oferta não, nós cultivamos a obra de amor de Deus por nós. O sacrifício em si, lá nós cultivamos, digamos, o crime em si, a morte. Ou seja,
ou seja, não é que obviamente não renovamos o crime, não? Aquilo que renovamos é o rito, mas nós vivemos aquele mesmo acontecimento. Ecco, o sacrifício da Eucaristia é o sacrifício, dizemos que o memorial sacrificial de Cristo juntamente com o seu corpo. Também é sacrifício da Igreja, que é unida à sua cabeça, também é como a sua esposa. Então, a Igreja se une também no sacrifício do Senhor, como Nossa Senhora aos pés da cruz, ela se une para ser oferecida junto com Jesus ao Pai. É por isso que também todos os batizados, todos nós, o povo de Deus não é um simples espectador, não? Mas ele, mesmo por aquela coisa que dissemos, quando nós recebemos o batismo, nos tornamos, participamos do sacerdócio comum dos fiéis. Isto quer dizer que toda a nossa vida se pode tornar um ato de culto, de adoração, de louvor a Deus. E isso se realiza na celebração da Santa Missa. No fundo, naquele momento, toda a nossa vida se junta ao sacrifício do Senhor e é oferecida a Deus em ato de adoração, reparação, agradecimento e petição. Estes aqui estão escritos quais são os fins da celebração da missa. O fim da adoração. Ecco, como dissemos Jesus, tornando-se homem, adorou Deus, dizemos, por toda a criação. Ele deu o único ato de adoração, de louvor e de agradecimento do qual Deus se teve complacência, não? Porque o ato de amor do seu Filho. Depois também, e então nós nos unimos a isto. Depois também um ato de agradecimento, porque Jesus, enquanto homem, também agradeceu Deus, Pai, pela obra da criação, pela obra da redenção. Então nós, unitamente a Jesus, também podemos dar um ato de agradecimento segundo a vontade de Deus, segundo que dá também a Deus complacência. Depois é um ato de reparação. Não? Jesus deu a sua vida e sacrificou-se por nós pela remissão dos pecados. E então é no sacrifício da cruz e antecipado na Eucaristia na última ceia que Jesus repara os pecados dos homens, oferecendo a sua própria vida para responder ao mal e às consequências dos pecados dos homens. Nós também, juntamente com a Igreja também, juntamente com Jesus, pode oferecer a sua vida como ato, também de reparação para pedir perdão dos próprios pecados, mas também daqueles dos outros. E depois, o ato também o fim da Santa Missa é a petição. Não? A petição quer dizer que nós celebramos a missa também pedindo a Deus segundo as nossas intenções, pelas nossas graças das quais precisamos, pelas pessoas que conhecemos. E em particular isto é muito evidente quando pedimos de celebrar uma missa per uma alma de um defunto. Não? Nós estamos a fazer, um dos fins da missa é também a petição, mesmo pedir graças pela purificação do defunto que possa chegar no céu. Estes fins têm um nome, dizemos técnico, é fim latrêutico, que quer dizer de adoração, fim eucarístico, Eucaristia quer dizer agradecimento, propiciatório, ou seja, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, juntamente com Jesus, o aspecto e impetratório, ou seja, pedir a Deus as graças das quais precisamos e os seus dons. O sacrifício de Cristo, sabemos bem, que tem um valor definitivo e infinito. Não? Mas, embora estes são os frutos também de cada Santa Missa, um valor infinito e definitivo, porque é o mesmo sacrifício do Senhor. Mas também os efeitos deste sacrifício não atingem cada alma segundo as disposições de correspondência à graça. Não? Isto quer dizer que, embora objetivamente aquele sacrifício tenha um valor infinito,
nós recebemos aquelas graças daquele sacrifício segundo as nossas disposições, o nosso afastamento do pecado e o nosso tirar todos aqueles também pecados veniais que são um impedimento à graça de nos encher dos seus dons e o apego não, a tantas coisas que nos afastam de Deus, do Senhor. Por isso também podemos celebrar várias missas pela mesma intenção, porque também o fruto depende também das disposições de uma pessoa, não? Por isso se pode repetir. Depois os frutos da missa se podem classificar com estes três gêneros. Há um fruto geral, ou seja, Jesus se imolou e deu a sua vida pela salvação de todos os homens. E então, quando se celebra cada missa, os frutos do mesmo sacrifício do Senhor são sempre a benefício de toda a humanidade, de toda a igreja e de toda a humanidade. Depois há um fruto especial, ou seja, o fruto especial é o fruto daqueles que tomam parte na celebração da missa e que, por isso, se juntam mais intimamente ao sacrifício do Senhor. Ele tem graças particulares por esta união mais próxima e mais ativa na celebração da missa. Depois há um fruto especialíssimo que é uma coisa específica do sacerdote que celebra a missa. Ele tem ainda uma união ainda mais profunda porque ele age naquele momento em pessoa de Cristo. Então, naquele momento tem ainda uma união mais íntima com o Senhor. E depois um fruto particular que é o fruto que se aplica às intenções da pessoa, ou seja, do defunto ou da intenção de quem oferece a missa. Não? Por isso, o sacerdote, antes de começar a missa, ele formula a intenção de celebrar, de aplicar aquela missa por aquela intenção. Não? Então, o fruto vai em maneira particular àquela alma do purgatório ou àquela intenção, também várias intenções. Depois também queria dizer uma coisa sobre as oferendas, as oferendas que se dão ao sacerdote para celebrar a missa. Não? Isto não é, dizemos, não é um comércio, não é que eu pago a missa, obviamente. Qual é o sentido daquela oferta? É que antigamente os cristãos participavam, dizemos, ativamente na celebração da missa, procurando tudo aquilo que era preciso, não? Também o pão, o vinho, para se comulgar, era oferecido, e depois também para participar, colaborar por tudo aquilo que era preciso, pela igreja, pelos pobres, tudo isto. E então aquilo tem mais um valor, seja de colaboração material, não? Para colaborar materialmente, mas também simbólico, não? Ou seja, aquilo manifesta o meu desejo de colaborar com aquele sacrifício que vamos celebrar. Como antigamente se levava o pão e o vinho, assim também eu quero participar e colaborar. Não? Por isso também os sacerdotes têm regras muito estritas sobre este ponto. Por quê? Porque está o desejo da igreja de não permitir que seja um comércio. Não? E então há também regras sobre, dizemos, como gerir as ofertas que recebem pela celebração das missas.